queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de correção de atividades. Hoje, então, iremos corrigir a nossa atividade de número 6 do módulo 1, unidade 2. Vamos lá! Começando, então, com a nossa questão de número 1, que diz o seguinte: a imagem a seguir mostra as variações de temperaturas de uma determinada região. Então, tem aí, sábado, 23 graus a 38 graus, domingo, 23 a 38, segunda, 23 a 36, terça, 22 a 36, quarta, 24 a 36, quinta, 23 a 36 e, por último, sexta, de 22 a 36 graus. Com base nesses dados, responda as questões a seguir. 1. Em que dias da semana foi registrada a temperatura mais alta? Então, a temperatura mais alta aí, pessoal, seria a nossa alternativa de letra C, que seria sábado e domingo. Vou até voltar lá para vocês e mostrar, ó. Nós temos, então, sábado, 38 graus, domingo, 38 graus. Essas, então, foram as nossas temperaturas mais altas. Vamos, então, agora para a pergunta de número 2. Pergunta: em que dias da semana foi registrada a temperatura mais baixa? Nesse caso, pessoal, nós marcaríamos a alternativa de letra A, que seria terça e sexta. Vamos voltar lá na imagem? As temperaturas mais baixas foram registradas na terça, que é 22 graus, e na sexta, que também é 22 graus. Vamos então para a próxima pergunta. Na sexta-feira houve uma variação na temperatura. De quantos graus? Então, a variação na temperatura nada mais é, pessoal, quando ele falar disso, do que a subtração, né, da temperatura mais alta com a temperatura mais baixa daquele mesmo dia. Então, vamos voltar lá na sexta-feira? Ó. Sexta-feira, a temperatura mais alta foi 36 e a mais baixa 22. Então, nesse caso, nós faríamos a subtração de 36 menos 22, que seria, então, 14 graus. Indo lá nas alternativas, nós marcaríamos, então, a nossa alternativa de letra B. Onde trabalhamos, então, aqui, pessoal, com as análises de temperatura, em especial as variações das temperaturas, que nada mais é do que a subtração da nossa temperatura mais alta com a temperatura mais baixa daquele mesmo dia. Tranquilo? Então, vamos continuar a nossa atividade. Vamos agora para a questão de número 2. Colocando, então, aí para vocês, na questão de número 2, nós temos o seguinte: a imagem a seguir mostra dois termômetros, um marcando a temperatura em um dia ensolarado e o outro em um dia frio. Então, tem aí o primeiro termômetro, onde vocês estão vendo que ele chega aí nos 30 graus, mais ou menos, né? E já no termômetro do frio, ele tá batendo aí, gente, ó, os menos 10 graus. Vamos, então, para as perguntas. As temperaturas registradas pelos termômetros do dia ensolarado e do dia frio foram, respectivamente, aquelas que eu marquei para vocês, né? Letra C, 30 graus e menos 10 graus. Fechando aí a nossa questão de número 2. Vamos agora para a questão de número 3, que eu vou explicar para vocês. Pessoal, essa nossa questão de número 3, a imagem de vocês ficou um pouco desconfigurada, tampando um pouco aí do texto, tá? Mas ele está falando em relação ao ser humano, quando ele sente febre. Ele vai sentir febre a partir do momento em que ultrapassa a sua temperatura dos 35 graus, certo? É isso que está aí no texto de vocês que está cortado. Então, nós vamos analisar esses nossos termômetros aqui e ver quem está com febre e quem não está. Fechou? Então, vamos lá. Colocando então para vocês aí na tela, ele diz o seguinte: os termômetros a seguir indicam a temperatura corporal, então, de 4 pessoas. Então, temos aí o Rafael, 36,5, nós temos aí 35 graus, não, né, gente? 37 graus, só colocando aqui para vocês.
37 graus. Rafael, 36,5, eu tenho a Carla com 39,5, eu tenho o Pedro com 34,5 e eu tenho a Bruna com 37. Onde, pessoal, a febre é a partir dos 37 graus para cima, ou seja, vou colocar aqui então acima de 37 graus, não 35, tá? Só corrigindo aí para vocês. E a nossa hipotermia é quando está abaixo dos 35 graus. É isso que ficou cortado aí no texto de vocês, tá bom? Então, com essas informações, a gente vai analisar a temperatura de cada um deles. Então, começando com a letra A. O Rafael, então, como ele tá com 36,5, ele tá com a temperatura que é normal. Já a Carla, como ela está acima dos 37 graus, ela já está, então, com febre. O Pedro, como ele está abaixo dos 35 graus, nesse caso, então, ele já vai estar com hipotermia. E a Bruna, que está exatamente em cima dos 37 graus, a sua temperatura ainda está o quê? Normal. Então, com isso, a gente fecha a nossa questão de número 3 e, consequentemente, aí, a nossa atividade de número 6. Tranquilo, pessoal? Então, por hoje é isso. E até a próxima aula de correção de atividades. Tchau, tchau!